Então, muito bem. No vídeo anterior da série comentei para você sobre o reino das emoções. Esse lugar em que não há forma nenhuma e há todas as formas ao mesmo tempo. E eu disse onde ele fica. Nesse vídeo, seguindo a série, nós vamos entender como acessá-lo e como modificar as nossas percepções. Então, se esse assunto interessa a você, já fica aqui para me acompanhar ao longo do vídeo. Certo, considerando que o reino das emoções é esse lugar com todas as formas e nenhuma forma ao mesmo tempo, né? Mais detalhes você pode ver no card aqui em cima, que eu expliquei no vídeo anterior. Então, como é que é a experiência de estar ali? Quais que são os benefícios de acessar esse lugar e como fazer isso? É o que vai existir no conteúdo desse vídeo aqui, certo? Dizer da vida, se nem sempre nela estamos. Então, primeiramente, as sociedades mais primitivas, eles tinham seus rituais, né, de ampliação da consciência. E esses rituais geralmente passavam por ervas ditas medicinais. Algumas delas a gente conhece, né, de uma maneira socialmente assim confusa hoje, né? Mas na sua origem elas tinham uma intenção medicinal. A coca, a cannabis, a ayahuasca. Então são exemplos de três. A ayahuasca, ela ainda tem essa função medicinal. Prioritariamente é usada somente para esse fim. Com, né, a forma que ela é trabalhada, gera essa ampliação da consciência, um encontro consigo mesmo. É usada assim em rituais xamânicos, né, com esse propósito. A coca e a cannabis era usada assim também, né, nos Andes, principalmente na cultura local, né? Então mascava-se folha de coca, né? Usava-se a cannabis também dessa maneira, certo? Com a intenção, né, de promover esse efeito que permite a ampliação da consciência, né, e lá se poder fazer um acesso maior a si mesmo. Embora estejamos vivos, poucas vezes nos encontramos. Tudo bem, né? Usar meios externos para acessar o reino das emoções, historicamente falando. Mas não existiria um meio de fazer isso sem precisar desse recurso externo, considerando somente aquilo que a gente já tem? Claro que sim, basta fechar os olhos. Os olhos não são a janela da alma, como diria o poeta? Pois então, fechando os olhos, imediatamente você se conecta ao reino das emoções. Mas é preciso entender que olhos que estão sendo fechados e quais janelas estão sendo abertas. Esses olhos que estão abertos agora são os olhos da razão. O olho humano capta toda uma série de estímulos luminosos e escuros do ambiente, traduz isso em sinais elétricos e químicos, leva para o cérebro e esse os traduz, né, nas imagens que a gente conhece, que a gente está acostumado a perceber, aquelas que a gente já atribuiu um significado. Isso aqui é um lápis, por exemplo. Você já sabe que é um lápis, certo? Então analisa comigo. Quando a gente fecha os olhos, o que acontece? A gente imediatamente vê somente a escuridão.
Já estamos na entrada do reino das emoções. Não existe forma nenhuma, mas existe todas as formas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu não estou vendo concretamente aqui as minhas mãos enquanto eu estou de olhos fechados, mas eu ainda posso senti-las, né? Sentir o movimento que elas estão fazendo enquanto eu estou de olhos fechados. Então, esse é o grande benefício de acessar o reino das emoções. Você desenvolve a habilidade de sentir. É um outro nível de percepção. Experimenta ficar de olhos fechados aí. E olha só o que acontece à primeira vista, né, com os olhos fechados. Você diminui o recurso deste sentido, mas potencializa o recurso dos demais sentidos. Então você começa a prestar atenção em mais coisas que estejam fazendo barulho ao seu redor. Você pode entender mais sobre como o seu corpo já está cansado, por exemplo, de ficar horas em cima de uma cadeira. Então você sente a pressão do próprio corpo, por exemplo, né? Então são coisas, né, que você pode sentir ao fechar os olhos e permanecer um tempo ali. É tão difícil estar presente nesse instante de repente. O objetivo desse vídeo é ajudar você a flexibilizar a sua percepção. E como que nós vamos fazer isso? O segredo está justamente nisso. Esses olhos, os olhos da razão, eles estão acostumados a ver o mundo da forma que você e a vida os ensinaram a ver. Aí não é culpa minha, nem sua, nem da vida, mas é responsabilidade de vocês aí. Você e a sua vida, né? Dividem a responsabilidade pela forma como seus olhos estão acostumados a ver o mundo. Assim como eu e a minha vida dividimos a responsabilidade pela forma como qual os meus olhos veem essa experiência. Como é que é essa responsabilidade? Conforme as coisas foram acontecendo, por exemplo, ao primeiro dia que eu fui à escola, eu vivi esse dia de uma maneira, eu senti todas as experiências de uma maneira, eu vi tudo isso de uma maneira, e toda essa maneira que eu consegui ver com a estrutura emocional que eu tinha naquele momento, é registrada lá no meu sistema límbico. Você pode voltar novamente para o vídeo anterior para entender melhor, né, como que funciona o sistema límbico, o que tem lá e, né, porque ele registra, né, essas informações. Quando você fecha os olhos para entrar no reino das emoções, qual é a sua primeira impressão? Está tudo ali aumentado, né? Os sons, a percepção sobre o seu corpo, etc. e tal. E também está aumentado o silêncio. Só que também está aumentada a possibilidade de você visualizar os seus pensamentos. Então, de repente, você fecha esses olhos aqui para entrar no reino das emoções e você começa a ver imagens de coisas que você estava pensando. Tudo isso já está ali, né, no reino das emoções. Tudo isso já faz parte da realidade em que você está. Então você acaba tomando posse de uma ferramenta interessante de percepção de si mesmo, que talvez você não tinha se dado conta de quão poderosa ela é. Porque muitas pessoas não conseguem meditar, por exemplo, elas não conseguem fazer silêncio na sua mente, fica vindo todas essas imagens, elas ficam assustadas de poder estar num nível de consciência maior e perceber todos os sons ao seu redor, sentir o peso do próprio corpo, que não estão acostumados a sentir. Então é por isso, não conseguem silenciar a mente. Meditar é sobre respirar e silenciar a mente.
Então, por isso que é tão difícil para alguns, né? Mas também temos que combinar que aquela ideia tradicional da pessoa sentada na posição de lótus, quietinha ali, respirando e pensando, não é a única forma de meditar. Existem as meditações ativas que funcionam de uma outra maneira. E caso você queira saber, é só deixar um comentário aqui que eu posso fazer um vídeo especial para você explicando como que funciona, certo? É tão difícil estar ausente, mesmo estando frente a frente. Então, para deixar aqui para você uma dica de como você vai começar a flexibilizar as suas percepções, acessando o reino das emoções, o roteiro simples, direto ao ponto, é o seguinte: passe de 1 a 5 minutos por dia no reino das emoções, apenas respirando em silêncio, tentando assimilar o que você vai sentindo nesse contato, nessa oportunidade. Se possível, faça isso com os pés descalços na grama, na terra. Isso, né, contribuirá, né, para o sucesso dessa experiência. Ah, mas eu não tenho terra onde eu moro. Eu moro num apartamento no último andar. Não tem problema, você pode fazer isso de outras maneiras. Você pode, num espaço do seu apartamento que tenha um ambiente calmo e tranquilo, né, fazer uma conexão similar com plantas, né, que você tem em casa, né, de repente outro elemento como a água, né, um copo d'água ao redor, você senta, medita, coloca esses elementos aí à sua volta, você já vai estar podendo fazer essa conexão. Ah, mas por que um psicólogo me fala para eu fazer coisas que parecem um tanto mais holísticas do que psicológicas? Porque a alma transcende o universo. A psicologia estuda cientificamente e objetivamente a alma, e o reino das emoções é uma parte importante desse processo. E essas sugestões, sim, elas têm um caráter mais holístico, porém, elas atingem um fim que serve à psicologia também. Porque você há de convir comigo que uma pessoa que esteja mais consciente das suas possibilidades e da sua presença, ela desenvolve um psiquismo melhor. Então, tem essa particularidade da minha sugestão. E aí, você está gostando da série até aqui? O que achou desse vídeo de hoje? Escreve aí um comentário para eu saber, para eu ir qualificando o conteúdo que eu trago aqui para você, certo? Se esse vídeo agregou algo à sua vida, algo importante, ajudou você a entender, né, um pouco mais sobre si mesmo, me ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam desse conhecimento também. Compartilhe com as pessoas que você ama e que você acha que se beneficiariam desse conteúdo, porque assim a gente faz uma corrente do bem. E se você tem muita dificuldade para realizar esse simples exercício que eu coloquei aqui, talvez você não esteja entendendo bem, né, algum detalhe aí sobre como o seu corpo funciona. Posso ajudar você com uma consulta de orientação. É um dos meus serviços, né? Uma consulta simples, rápida, direto ao ponto, né? Identificamos um nível inicial de consciência e um nível que você quer chegar e trabalhamos para chegar lá. Então é um exemplo de uma forma que eu poderia estar ajudando você, se você entender, né, que as dificuldades aí para conseguir cumprir esse exercício estão além da sua percepção nesse momento, certo? Fico à sua disposição aqui. Então eu quero agradecer a você que me conheceu hoje, você que me segue já há algum tempo, todos vocês que assistiram esse vídeo aqui no canal comigo. A sua presença
e a sua audiência é muito importante, não apenas para as atividades desse canal, mas também para o meu próprio desenvolvimento pessoal. Eu evoluo muito aqui a partir das atividades desse canal, eu aprendo muito sobre mim e sobre o trabalho que eu venho fazer nesse mundo. Então é muito gratificante poder contar com a sua presença aqui. Por isso eu quero encerrar esse vídeo agradecendo por você existir e por me assistir. Até! É por isso que é sempre bom agradecer pelo dia em seu caminho, pelo pássaro